Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre resolução de conflitos. A boa comunicação é o começo da solução. Quando um conflito se estabelece, os envolvidos tendem a acreditar que são os donos, os únicos donos da razão. E o ponto que defende é totalmente legítimo. Contudo, não é possível chegar a um consenso sem que ambas as partes estejam satisfeitas, ainda que parcialmente. Então a gente tem que entrar num acordo. O papel da comunicação na resolução do conflito passa por expor de forma clara a situação conflitiva e seus impactos, as consequências na sequência, a ideia de cada um, então o conflito, o porquê do conflito, a situação de conflito, as ideias de cada um e a necessidade de se chegar a um meio termo. Precisa ter uma comunicação assertiva. Então tem que negociar. Existem várias ferramentas que podem auxiliar na forma como a resolução de conflitos é conduzida. Uma delas, muito utilizada na dinâmica de grupos, é o método DESC. Ele propõe que a comunicação se estabeleça de maneira construtiva, seguindo o passo a passo da sigla. O D do DESC é descubra os fatos. Então, para encorajar a mudança, que provavelmente vai ser preciso dentro daquela situação de conflito, tem que se basear em fatos, não na opinião das pessoas, e procurar evitar alguns termos que bloqueiam a comunicação, como sempre, nunca, me disseram que. O mediador do conflito, ele tem que se manter sempre objetivo durante toda a conversa e assegurar que as situações apresentadas sejam claras e incontestáveis. Situação é uma coisa, opinião é outra. Então, o D é descreva os fatos. O E do DESC, expresse suas emoções. Então, as pessoas envolvidas precisam ter oportunidade de descrever, de falar sobre aquilo que está sentindo, o que aquela situação está provocando nela, de uma forma sincera e sem o julgamento das demais pessoas envolvidas. Mas é importante que se perceba qual é o motivador emocional de cada um dos envolvidos na situação. Às vezes, só de relatar isso, de manifestar, o outro já consegue entender e ficar mais aberto à negociação. Isso vale dentro do grupo de trabalhadores, isto vale entre trabalhadores e usuários, dentro do grupo de usuários daquele serviço, O conversar a respeito de forma não julgativa do que está sentindo e por que está sentindo, já é um elemento facilitador da comunicação. Então, D, descreva os fatos. E, expresse suas emoções. S, sugerir soluções. Porque não adianta só apresentar o problema, dizer como está se sentindo, mas não ter ideia de como resolver aquilo. As ideias precisam ser socializadas, precisam ser sugeridas e conversadas a respeito da viabilidade, a respeito da conformidade com aquela situação, se é possível ou não aplicar, focando sempre na solução do problema. Então, propondo alternativas que sejam possíveis, que sejam viáveis, alternativas concretas, realistas. Não dá para a gente propor que a outra pessoa vai mudar de atitude relacionada aos seus sentimentos, é o jeito dela, isso precisa ser entendido. Tem que ser coisas que possam ser possíveis de serem executadas. Não adianta sugerir que a gente vai gastar R$500 com determinada coisa para resolver o problema se a gente não tem esse dinheiro. Não dá para concretizar. A gente vai ter que pensar em outra alternativa. Se precisa do dinheiro, como que a gente vai conseguir esse dinheiro? Tem que estar ali junto, caminhando junto na proposta da solução. E o C do DESC é consequências positivas. Então, tem que pensar
a relação entre a proposta feita para solucionar o conflito e as consequências positivas que ela trazem. Porque também não adianta propor coisa que depois vai trazer consequência negativa. Ou propor coisas que a gente não sabe o que vai ser de consequência daquela ação. Então, pensar nas consequências de uma maneira positiva ajuda a diminuir o conflito e achar a solução para ele. É muito importante que nesse processo de descrever os passos, expressar as emoções, sugerir soluções e consequências positivas, que é o DESC, que a gente fica atento também à linguagem não verbal, aquela do corpo, né? Porque dá para perceber se a pessoa está ali, está até falando, mas ela está de má vontade. E aí isso precisa ser resolvido também. Lembra lá das emoções? A emoção é apresentada na postura corporal, aquilo que não está sendo dito. Então, uma cara fechada, um olhar tenso, né, podem dizer mais do que o que a pessoa está falando. Então, atente-se, o mediador do conflito precisa estar atento à linguagem corporal, que é muito útil para manejar a situação, a solução e o conflito. Aprofunde um pouco este método, pense a respeito e procure aplicá-lo no dia a dia da mediação de conflito. Sempre que você está indo conversar com a outra pessoa, tentando mediar um conflito que está ali latente, que está aparecendo, né? Evite acusações, evite mostrar o dedo do defeito do outro, né? Que já vai fazer com que a pessoa fique armada para se defender e aí você não vai conseguir ter uma boa relação. Então, durante a gestão de um conflito, é essencial que se evite acusações. Uma forma de auxiliar nesse objetivo é não utilizar frases carregadas de juízos negativos, como: você não entende, você não escuta, você não deveria ter feito isso. Tudo isso são posturas acusatórias. Por sua vez, ao fazer uso da primeira pessoa no singular, situamos em que ponto nos encontramos e tranquilizamos o nosso interlocutor. Então, dizer: eu não entendo o que você quer dizer, ou gostaria que você prestasse mais atenção no que digo. Acredito que se tivesse sido melhor ir por outro caminho, são formas muito mais eficazes de se posicionar. E isso vale na relação pessoal, vale na relação de trabalho, de família, né? Ao invés de dizer, acusar o outro, dizer o que você gostaria, o que você percebeu, o que você não está entendendo daquela situação, faz com que o outro fique mais receptivo para conversar, para resolver a situação. E é importante que você, ao usar a primeira pessoa, eu gostaria, eu pensei, eu não estou entendendo, né, que você expresse aquilo que realmente você está sentindo, a sua opinião. Mas sem dizer assim, né, eu sou o dono da situação, do conhecimento, e acho que tem que ser assim, porque aí o outro vai se armar contra. É um processo de estabelecer um vínculo de honestidade entre as duas partes, de respeitar o que o outro está pensando, de colocar a sua opinião, mas sabendo que ninguém é o dono da verdade. Então, né, tem que ser do meu jeito. Não tem que ser. Num acordo, num conflito, numa relação de duas pessoas, entre duas pessoas, que depois aumenta em relação ao grupo, tem que ter esse respeito. Não, ninguém pode ser o dono da verdade. Então, algumas dicas importantes. Estabeleça uma boa comunicação interna. O objetivo de uma boa comunicação interna é que os colaboradores contem com os dados necessários para desempenhar correta e satisfatoriamente suas tarefas. Então, as informações precisam ser socializadas. Não adianta a gente querer cobrar de uma pessoa que não sabe o que está fazendo e não sabe aonde procurar a informação. Então, a comunicação, ela implica em socialização de informações importantes. Para isso, é importante que a gente tenha clareza na forma de passar, não passe a informação de uma maneira incompleta, aos pedaços, né? E tenha uma boa comunicação interna que se baseie nas seguintes diretrizes. Desmentir rumores para não fazer crescer, então a fofoca, as informações errôneas, elas precisam ser clareadas o mais rápido possível.
porque ficar calado é a mesma coisa que alimentar. É importante ter essa divulgação das posturas da empresa, né, e dos envolvidos, aquilo que está decidido, combinado, precisa ser passado para todo mundo, para não ter confusão. Não passar a terciarização da comunicação para outra pessoa, né? Sabe, quem conta um conto aumenta um ponto. Ah, fulano, passa o comunicado, que a pessoa às vezes não entendeu direito o comunicado, ela vai passar e ela passa para o outro. Quando chega lá no fim, quem passou o comunicado de fato não sabe a origem, não sabe qual era o comunicado, vai tendo ruídos na comunicação e isso é uma grande fonte de produção de conflitos, né? Se eu sei a informação, eu tenho que passar da maneira mais clara possível, né? Então, não terciarizar, não passar para o outro, não mandar recado, né? Procurar passá-la de uma maneira clara, compreensível para todos e não deixar essa tarefa para o outro fazer. O que é da minha responsabilidade, eu preciso fazer e fazer bem feito. Quando o assunto é direcionado para uma pessoa específica, passar para aquela pessoa. Não fazer isso lá num grupo que estão todos, não fazer isso na frente de todo mundo para não gerar o mal-estar que depois vai gerar o conflito. Então é importante ter essa comunicação clara, né, respeitosa em relação à pessoa. E definir as regras do jogo, né, para diminuir ao máximo os conflitos. Saber quem faz o que, aonde, quem toma determinada decisão, isto é competência de quem, deixar claro o papel de cada um, as regras do jogo, o que pode, o que não pode, para evitar o conflito. Se surgir uma situação que não estava prevista, aí a gente vai sentar, conversar, a pessoa tomou a atitude, vamos conversar com ela do porquê que ela tomou aquela atitude. Se não foi boa a atitude, naquele momento foi a tomada, a gente tem que resolver essa situação desse jeito. Mas aí vamos fazer o combinado já e vamos comunicar para todos, e nesta situação qual é o combinado. Então procurar ir fazendo esse processo de atualização contínua das regras do jogo, do papel de cada um. Isso é fundamental para evitar situações de conflito. Respeitar a pluralidade, saber que não existe uma maneira única de encarar o problema, né? Um jeito único. Então, buscar soluções que sejam possíveis, porque às vezes também a gente pode definir uma estratégia que aquela pessoa, para quem a gente disse que tem que ser desse jeito, não consegue executar dessa maneira. É dela, é da característica dela. Então, qual é uma outra forma? Estar sempre atento para alinhar as informações, para aliar os encaminhamentos. É importante aceitar os diferentes pontos de vista e se preparar com antecedência para situações que possam acontecer. Então, esta é uma ferramenta de mediação de conflito muito utilizada dentro dos grupos e que pode nos servir para a vida. Então lembre-se, DESC é descrever os fatos, expressar as emoções, sugerir soluções, consequências positivas em relação àquela situação de conflito. Reflita sobre essa ferramenta, amadureça, né, para que você possa aplicá-la de uma forma a diminuir os conflitos nas relações, na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, em todas as relações sociais. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Comente, curta, compartilhe, pergunte. Estou aguardando seu contato. Estamos aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Temos os e-books aí à disposição para aprimorar. E eu espero por você. Até a próxima!